Com a maior humildade, eu falo que... Eu acabei de falar que, cara, é uma diferença muito grande da nossa época. Muito grande mesmo. Hoje em dia, você vê que são poucos jogadores que nós temos decisivos. Tanto é que, na hora de convocar jogadores para a seleção brasileira, você vê que o que fazem a diferença hoje em dia no campeonato estadual, por exemplo, do Rio de Janeiro, são os estrangeiros. Então a diferença ela é muito grande em comparação à nossa época. Eu não estou puxando sardinha para a nossa época, mas é uma realidade. Na nossa época, todo treinador da seleção brasileira, ele era chamado de burro, indiretamente. Porque ele tinha tantos craques para convocar, que muitos craques ficavam de fora. Hoje em dia é o contrário. Hoje em dia você vê que o treinador da seleção, ele tem problemas para convocar. Justamente por causa disso. No futebol brasileiro, jogadores que jogam no futebol brasileiro, você poderia citar 5 jogadores que você, como treinador da Copa do Mundo, levaria com certeza? Eu não digo 5 jogadores, mas eu tenho visto as convocações, com todo o respeito ao Ancelotti, que eu falo, esse é um pensamento meu. Cada treinador tem seu pensamento. Eu não abriria mão de maneira alguma, de um Pedro, de um Caio Jorge, um Tigrinho. Por quê? Porque no momento que ele tem os jogadores móveis lá na frente, que se movimentam bastante, aí depende do que você precisa no jogo. O Brasil tem muitos jogadores de lado, o Estevam, Rafinha, Vini Júnior, que tem uma facilidade muito grande para fazer na jogada de fundo, de lado. Só que, como eles têm essa facilidade para fazer na jogada, que essa bola vai chegar dentro da área, você tem que ter um cara que sabe fazer o gol. E é por isso que é fundamental. Esses jogadores, um Pedro, um Caio Jorge, um Tigrinho, esses caras sabem fazer gol. Então você precisa de um cara desse dentro da área, dependendo do jogo, dependendo do que você precisa, entendeu? Pelo menos para você ter essa outra forma de mudar uma parte tática do banco. Não quer começar? Tudo bem. Mas tendo essa facilidade, imagina você, com esses caras pelo lado, fazendo jogada toda hora, botando a bola dentro da área. Então, muitas vezes você tem um cara dentro da área, tem os caras que fazem as jogadas pelo lado de fundo, que a bola chega dentro da área, mas você não tem o cara da posição para fazer o gol. E tem horas que você precisa desse cara. E esses caras são fundamentais para uma Copa do Mundo. Antes do Ancelotti assumir a seleção brasileira, tinha um ruído aí de algumas pessoas, inclusive da minha parte também. Eu vi. Que você poderia assumir. Tu acha que aquele era o teu momento? Cara, eu acho que sim, porque eu sou um cara, não só como jogador, mas como treinador, acima de tudo, vencedor. Eu tenho absoluta certeza que eu ia me dar bem treinando a seleção brasileira, porque eu já fiz muitos trabalhos ótimos em clubes, sem muitas condições técnicas. Com a seleção brasileira, você tendo tempo para trabalhar e podendo convocar os melhores jogadores, aí sem dúvida alguma. É o objetivo teu ser treinador da seleção brasileira? É um objetivo, mas é um sonho que eu tenho, e eu tenho certeza que eu tenho essa capacidade, mas respeito a opinião da CBF, respeito agora o atual treinador, o Ancelotti, entendeu? Mas eu tenho certeza que eu tinha condições de treinar na seleção. E como é que você está vendo o trabalho dele hoje na seleção, Ancelotti? Cara, é muito cedo para falar, entendeu? Muito cedo porque ele fez alguns poucos jogos, digamos assim. Agora, ninguém pode falar da capacidade dele, né? É um grande treinador, um treinador mundial, que vou torcer muito, né? Porque ele faça não só um grande mundial, e sim que seja campeão. Dessas convocações que ele fez, na tua opinião, como treinador, teve um ou alguns jogadores que, por exemplo, você levaria e ele não levou? Cara, aí fica difícil opinar, né, Baixinho? É até uma falta de ética. Eu levaria esse, ele não levou esse jogador, levou aquele. Ele tá fazendo as experiências dele, entendeu?
é difícil para um treinador. Eu sei que eu conversei com ele no momento que ele recebeu algumas críticas de alguns treinadores, eu falei com ele, dei total apoio para ele. Eu falei que nem todo mundo pensava como aquelas pessoas, entendeu? E que estava torcendo muito, e torço mesmo. Eu sou brasileiro, vou torcer sempre para a seleção brasileira. Cada treinador tem uma cabeça, cada treinador pensa de uma forma. O que o treinador pensa? Ele pensa, ele coloca na cabeça dele o time dele. Então, ele vai convocar justamente os jogadores para se enquadrarem naquela parte tática dele. E aí cada treinador tem um pensamento. Eu vou jogar para frente, vou jogar para trás, vou me defender aqui, vou usar esse jogador aqui, vou usar aquele jogador lá. Cada treinador pensa de uma forma diferente do outro, entendeu? E você acha que a seleção brasileira, sem o Neymar, ela tem condição de ser campeã? E com o Neymar, isso melhora? Melhora. O Brasil tem condições, sim, de ser campeão até pela... Com ou sem o Neymar? Com o Neymar. Muita gente assim, a gente tem que saber separar. Eu vi algumas entrevistas, inclusive de um Ancelotti, de alguns jornalistas. O Neymar tem que ir para a Copa do Mundo se ele tiver 100%. É uma opinião minha. Eu discordo. Por que eu discordo? No momento que você tem um craque acima da média, como é o Neymar, ele pode não estar 100% como os demais jogadores. Mas você tendo uma capacidade de um jogador como o Neymar, leva ele daqui a pouco para 20, 30 minutos. Se ele não estiver lesionado, ele não estiver 100% fisicamente, eu levaria ele. Porque no momento que você põe o Neymar nos últimos 20 minutos, 30 minutos, ele não tem aquela condição física do adversário, mas o adversário vai estar cansado. Então, quando ele entrar, ele vai entrar mais ou menos no mesmo nível do adversário. Só que a qualidade dele vai fazer a diferença. Então, esse é um pensamento que eu tenho. Eu levaria o Neymar assim, cegamente para a Copa do Mundo. E me diz 4 seleções que você acha que pode chegar a ser campeão. Cara, é difícil, né? Porque hoje em dia uma seleção pode estar melhor do que a outra, mas ainda faltam alguns meses para a Copa do Mundo e daqui a pouco uma seleção dessa perde 1, 2 ou até 3 jogadores importantes, entendeu? Aí fica difícil. Uma Copa do Mundo, você sabe como é que é, Baixinho, você disputou, foi campeão, só aqueles 30 dias. Às vezes uma seleção super favorita, ela chega numa Copa do Mundo não tão bem, e daqui a pouco uma que não seja tão favorita, cara, é a vida dos caras durante 30 dias. E daqui a pouco uma Copa do Mundo, mas aqui é zebra. Não é zebra não, meu amigo. Copa do Mundo, é Copa do Mundo.